Atendendo a pedidos, hoje teremos unboxing aqui no Livros e E-books. Olá pessoal, eu sou o Carlos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Livros e E-books. Hoje um vídeo tanto incomum aqui para o canal, né, que eu normalmente não faço vídeos de unboxing. Vocês me pedem bastante, né, para fazer, mas eu não faço porque realmente eu compro muito pouca coisa, né, poucos livros físicos. A maioria das minhas aquisições de livros são digitais, então eu não vejo sentido de ficar aqui mostrando, né, os livros digitais. Eu também tenho muita coisa aqui ainda na minha estante antiga que eu ainda não li. Então, normalmente, realmente é difícil eu comprar livros, né? Mas eu sei que vocês gostam, vocês pedem, então resolvi fazer aqui o unboxing de uns pacotinhos que chegaram, tá? Então, antes de começar, já peço a vocês que deixem a curtida no vídeo, né? E se inscrevam se ainda não forem inscritos, aquela história toda de sempre, tá? Que vocês já estão cansados aí de ouvir em todos os canais. E agora, recentemente, no início do mês, eu tirei alguns dias de férias e fiz uma pequena viagem, aqui mesmo pelo interior do estado, né? Eu conheci algumas cidadezinhas que eu não conhecia. A gente normalmente fica empolgado com viagens grandes, né? E a nossa vizinhança mesmo, nosso próprio estado, a gente não conhece. Então são locais assim bem pequenos, né? São cidades pequenas, cada uma com seu charmezinho especial, mas foi uma viagem assim curta, né, e rápida. E nesse período, né, quando eu voltei, nesse período também da viagem, eu li pouco, né, isso sempre acontece, porque a gente fica muito cansado passeando e sempre tem a consulta de folhetos, de locais, né, de informações turísticas, então a leitura mesmo em si fica prejudicada. Então também, para não deixar vocês sem vídeo, resolvi fazer esse vídeo aqui especial de unboxing. E quando eu voltei, né, eu encontrei então esses pacotinhos aqui, me aguardando, e resolvi, né, abrir com vocês. Falei, por que não, né, já que vocês gostam tanto, me pedem para fazer esse vídeo. Eu vou começar com 3 livros aqui que eu já tinha comprado anteriormente, chegaram até anteriormente, mas como tinha outras coisas no pacote, né, eu já abri. Então esses primeiros eu vou mostrar para vocês. Eu normalmente compro livros apenas que eu quero ter, né, que eu faço questão de ter para a posteridade, até para deixar aí para os meus filhos, e de autores que eu gosto muito, né, ou obras que me marcaram, que eu sei que eu vou voltar a elas, que em algum momento da vida eu pretendo relê-las. E encontrei e entre essas obras estão as dos meus autores favoritos. Para quem acompanha aqui já sabe que um deles é o Zola. Tem vários aqui que eu vou mostrar desses autores, né? O primeiro é o Zola, e eu encontrei esse livro aqui, por acaso, em um sebo, né, durante a viagem, tá assim, novíssimo. Eu acho que é uma edição que não foi lida, apesar de estar aberta. Não conhecia o título, não acho ele, nunca vi ele em lugar nenhum, que é esse aqui, O Paraíso dos Gatos, né? É um livrinho de contos, né? Deixa eu ver aqui, nem tem índice. Eu não sei exatamente se é um conto ou uma novela, realmente não sei. Aqui o que diz aqui no texto, né, um trechinho do texto, então não sei exatamente do que se trata, mas sendo Zola, com certeza é bom, né? Se for contos ou se for uma novelinha, tá aí uma boa aquisição para minha coleção. Um livro novinho que eu não conhecia. E um autor que é difícil, né, você encontrar obras dele aí à venda. Então, uma ótima aquisição para minha coleção. Um outro autor favorito também, do qual se encontra pouca coisa e geralmente sempre os mesmos títulos, né, por editoras diferentes, é o Thomas Hardy. E dele, esses eu comprei novos, tá? Tenho essa aqui da coleçãozinha A Arte da Novela, que é uma coleção dessa... Qual é a editora? Não lembro aqui.
tem o nome da editora aqui, Grua Livros. Eu tenho alguns outros livros dessa coleçãozinha, são historietas, né? São novelas de grandes autores, de grandes clássicos. Eu tenho algumas do Melville, que eu já fiz até vídeo aí. E essa daqui é do Thomas Hardy, né? Pregador Atormentado. Também não conheço, né? Não sei do que se trata, mas sendo Thomas Hardy, para mim já é o suficiente, né? Um dos meus autores vitorianos favoritos. Desgraceira pura e eu gosto muito, tá? Então, mais um aqui para coleção. Também do Hardy, esse aqui, Longe da Multidão, da editora Lafonte. Esse livro aqui já tem também outras edições aí, mas com outro nome. Algumas traduções vendem como Longe da Multidão e outros como Longe desse Insensato Mundo, mas é o mesmo livro. É um dos livros mais famosos, né, do Thomas Hardy, um clássico, né, como diz aqui, clássico da literatura inglesa, é uma das obras mais célebres de Thomas Hardy. Sua habilidade para descrever a interação entre as personagens e o ambiente rural inglês não só captura a beleza natural, mas também reflete as tensões sociais da época. Então, ediçãozinha simples, né? Páginas amarelas. Essa é da editora Lafonte. Tá? Tem orelha. Então, uma ediçãozinha boa de diagramação. Tem uma edição agradável aí de ler. Então já temos Thomas Hardy aí para um futuro Victober, né? E aqui vou começar agora a abertura dos pacotes. E eu vou começar com um que eu já sei qual é, que também, né, eu acredito que seja do Thomas Hardy. Foi comprado aqui pela da editora Pedra Azul. Eles fizeram recentemente uma promoção de queima de estoque, né, de obras antigas, acho que foi aniversário da editora, alguma coisa assim. E eu vi essa obra que eu já estava de olho há um tempo, mas estava bem cara, então apareceu aí um precinho bom. Então vamos fazer aqui, aqui. Também é do Thomas Hardy, Sob a Árvore Verdejante, né? Também é uma novela, é um dos romances mais gentis e pastorais de Thomas Hardy. Esse daqui, a única coisa que eu sei dele é que ele é um das obras iniciais do autor, então ele ainda não estava muito naquela onda da desgraceira, né? Que ele ficou conhecido como o autor da desgraceira. Aqui não, aqui parece que é uma obra mais puxada para o romantismo de início de carreira. Mas, sendo Hardy, como eu disse, para mim é o suficiente. As edições da Pedra Azul sempre bem caprichadas, né? Páginas amarelas, uma ótima diagramação. Também é um livro fininho, né? São 190 páginas. Então, mais um Hardy aqui para coleção. Vem também, né, com vários marcadores. Eu não sou assinante, né, da Pedra Azul. Eu compro avulso, né, porque eu já tenho muita coisa para ler, então não tem muito como ficar comprando livros. O próximo que eu quero mostrar aqui foi uma grande surpresa para mim. Esse pacote aqui foi uma grande surpresa porque eu recebi um e-mail da editora Atílio, me parabenizando por um vídeo que eu fiz sobre o livro da Sigrid Undset, né, Kristin Lavransdatter, né, que é uma trilogia clássica, maravilhosa, que recentemente foi lançada aqui pela editora. Eu fiz a leitura. Infelizmente, como os livros, né, os livros são impressos sob demanda, é uma trilogia com 3 volumes, lógico, e são impressos sob demanda, então estão bem caros. E só o primeiro volume tinha em edição digital. Agora, essa semana, eles lançaram os outros 2, mas só tinha o primeiro. Então, o que foi que eu fiz? Eu li o primeiro, que estava disponível no Kindle Unlimited,
e os outros 2 volumes eu li em inglês. Tá? Mas aí fiz o vídeo, eles gostaram do vídeo, me parabenizaram e quiseram me mandar um presente aqui. É esse presente que eu vou abrir agora. Fiquei muito satisfeito, né? Porque eu não tenho contato nenhum com a editora e eles reconhecerem assim o trabalho da gente, né? Muito legal pro YouTube, né? Então fiquei bem feliz com esse presente, né? Queria agradecer aqui publicamente a editora e eles me mandaram então aqui o primeiro volume do Kristin Lavransdotter, que para minha surpresa é uma obra assim bem volumosa. Eu não esperava não, achava que fosse mais menorzinho, né? Mas olha, são 580 páginas quase, olha, edição lindíssima, né? Caprichada, como eu disse, eu li em e-book, então eu não tinha ainda o livro em mãos. Olha, realmente, orelha, capricho mesmo da editora, muito agradável o toque da capa, aqui a diagramação. Tem até algumas ilustrações aqui, ó. Muito bacana, muito bonita a edição, tá? Vai ficar aqui para releitura, né? Porque eu pretendo realmente reler essa obra. E aí agora que já tem os outros livros em português, né? Eu posso fazer a leitura novamente, porque por mais que a gente leia, sempre deixa passar alguma coisa, né? E é uma história incrível, né? São 3 volumes bem encorpados. Então é uma leitura que levou aí bastante tempo. Eu vou deixar o link para o vídeo aí tanto na caixa de descrição quanto aqui nos cards, para quem quiser dar uma conferida. Tá? Conheça então o Kristin Lavransdotter, porque vale muito a pena. E continuando, pacotinho aqui comprado pelo Estante Virtual. Isso aqui eu não sei nem por onde eu vou começar a abrir, tá tão bem embalado que a gente não tem nem local para começar, para furar o pacote. O medo de estragar o livro, né? Esse aqui tá realmente difícil, hein? Ai, veio muito bem embalado. Tem aqui um outro papel de um outro livro. Isso aqui me lembrou aquele livro Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, que a autora comprava livros de sebo, né? E eles sempre vinham embalados em páginas de outros livros. E ela ficava indignada porque ela começava a ler, ela lia inclusive as páginas que os livros vinham embrulhados. E ela ficava às vezes querendo saber de que livro que era aquilo e não tinha ideia. Então é muito interessante esse aqui também eu conheci recentemente, ainda não tinha ouvido falar. Eu acho que é um livro literatura contemporânea. Nossa, tá novinho o livro, embalado. Que beleza. O Último Dickens, da Record, né? Publicação da Record, autor Matthew Pearl. Um suspense de tirar o fôlego. Esse livro aqui, ele me interessou pelo seguinte, ele é um mistério, né? Vou ler aqui para vocês a sinopse. À medida que a notícia se espalhava pelos escritórios, homens e mulheres começaram a chorar ou ficaram sentados em silêncio, atônitos. Charles Dickens morreu. Era repetido por todos aqueles que sabiam da novidade, para a primeira pessoa que viu. Quase todo mundo naquela editora havia conhecido o Sr. Dickens quando ele fora fazer aquela turnê de leituras 2 anos antes. Quantas vidas não havia naquele homem, não apenas a sua, mas a de cada personagem cujas vidas ele interpretara diante de tantas plateias encantadas durante aquela visita. Ninguém que tivesse conhecido Dickens poderia imaginar sua morte. Um homem que, com Osgood, se lembrava de alguém ter dito,
tinha pontos de exclamação no lugar dos olhos. Como um homem assim poderia morrer? Mas o livro não fala sobre a, a morte exatamente do Dickens, né? Mas sobre o mistério que cerca a escrita do seu último livro, que é o que eu estou lendo agora, né? Já em preparação para o Victober, que é esse aqui, O Mistério de Edwin Drood. Um livro que é tido como inacabado, como a última obra do Dickens, e parece que tem um mistério envolvendo aí esse livro. Então, essa obra aqui é sobre isso, né? Sobre a escrita desse livro e sobre o mistério que a cerca. Então, fiquei bem interessado. Provavelmente não vou ler agora, porque essa é uma leitura para o Victober, né? Mas em algum momento aí no futuro eu quero conhecer mais sobre o Dickens e sobre esse mistério aqui da sua morte, envolvendo a sua morte e esse seu último livro. Eu fiquei bem interessado em conhecer esse aqui e vamos ver aqui o que nos espera. E o último pacote, que é esse aqui, bem grossinho. Esse aqui foi uma história interessante. Numa dessas cidadezinhas que eu fui a um sebo e enquanto conheci esse livro, do qual nunca tinha ouvido falar e me chamou muita atenção. Só que além do preço estar um tanto salgado, o livro é em 2 volumes, mas o segundo volume estava assim, o primeiro estava razoável, mas o segundo volume estava em estado deplorável e um preço relativamente caro. Então eu falei, não vou comprar. Né? Já ali mesmo, à noite, quando eu voltei para o hotel, já fiz a consulta ali, achei na estante virtual, supostamente em bom estado, né? Porque agora, com a nova forma de venda, de exposição dos livros ali no site, está muito complicado da gente saber exatamente o que a gente está comprando, né? Mas eu resolvi, achei num preço razoável, dizendo que estava em ótimas condições. Então chegou hoje e vamos ver aqui se eu vou dar sorte de encontrar o livro em melhores condições do que eu encontrei no sebo. Isso aqui veio de longe, veio da Paraíba. Tá bem embalado também. Já é um bom indício, né? Já é indício de capricho por parte do livreiro. Olha lá. Plástico bolha. Estão bem amarelados. Mas isso para mim não importa. O livro estando em perfeitas condições. Eu não gosto de livro rabiscado. Com algumas anotações até tudo bem. Mas olha, parece que estão em boas condições. Embalado está muita coisa. Sim. Então, só com a lombada queimada. Fica no sol. Isso acontece aqui até com os meus também, infelizmente. Né? E o livro é esse aqui, ó, Brasil, em 2 volumes, de Errol Lincoln Uys. E por que esse livro aqui me interessou? Porque isso daqui é um livro, é um romance histórico passado durante toda a história do Brasil e escrito por um estrangeiro. Eu não sei se ele é inglês ou americano, eu acho que é americano. Ele veio para o Brasil, se apaixonou pelo país e viu, né, conhecendo um pouco da nossa história, viu como ela é riquíssima e resolveu escrever uma ficção histórica baseada contando ao longo desses 2 volumes a nossa história, desde o descobrimento até a fundação de Brasília. Então eu fiquei bem interessado, né, porque eu adoro romances históricos, ainda mais contando com a nossa história, mas com o olhar de um estrangeiro. Então eu quero ver, né, o que foi que ele colocou aqui, se tem aquele monte de bobagens, né, de coisas já que a gente acha, né, que os estrangeiros, aqueles estereótipos que os estrangeiros falam do Brasil, ou se é uma obra como parece ser, né, uma obra mais real, né, mais calcada na realidade. Fartamente documentado, esse livro é a história do Brasil revivida.
não só nos eventos reais de cada época, mas nas emoções que os acompanharam, nos costumes, cenários e conflitos. Esse é o segundo volume. Nesse segundo e último volume, membros dos antigos clãs dos Cavalcante e dos Silva surgem em plena ação na Guerra do Paraguai e na luta pelo amor de uma mulher. Tomam campos opostos durante os movimentos anti-escravista e republicano. Juntam-se na campanha de Canudos e reúnem-se de novo no final, quando da construção de Brasília. Tem aqui uma citação do James Michener, que é um grande autor de livros históricos. Um romance que encanta e instrui, uma vibrante saga épica. E fala daqui do primeiro volume, e ele também, o James Michener. O Brasil merece um romance que dramatize com riqueza sua bela história. Foi o que o autor fez. Seus personagens e o fluxo da narrativa apaixonam. Seu livro encanta e instrui. Então, aqui 2 calhamaços, dá mais de 1000 páginas, né? Olha a letrinha, né? Então vai ser um desafio ler isso daqui. Mas eu estou bem interessado, né? 2 volumes aqui publicados pela editora Best Seller. Não é um livro antigo, não. Acho que é da década de 80. Nossa, está bem manchado. Mas nada que atrapalhe a leitura. Eu não tenho... 1986. Tá? Então fica aqui, Brasil, o romance para uma leitura futura. E é isso. Esses eram os pacotes aí que eu recebi, que eu queria mostrar para vocês. Né? Espero que vocês tenham gostado, tenham satisfeito a curiosidade aí de quem me pede para mostrar os livros que porventura eu compro. E semana que vem a gente retoma as atividades normais do canal aí com as resenhas semanais, tá bom? Muito obrigado a todos que assistirem, deixem os comentários aqui embaixo, e vocês já conhecem, né? Ou já leram algumas dessas obras que vocês têm a me dizer a respeito, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos.